Hoje eu vou fazer um vídeo sobre a Terra plana. Obviamente não defendendo que a Terra é esférica e muito menos defendendo que a Terra é plana. Mas exatamente assim, o comportamento do indivíduo, né, que defende esse tipo de coisa. Eu li uma reportagem muito interessante no jornal El País, um jornal esquerdopata, né, que analisa, né, o comportamento dos usuários da internet, defensores desse tipo de teoria conspiratória. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, depois eu vou deixar aqui embaixo o link com a reportagem do jornal, caso você queira se inteirar mais. Olha, lá nos Estados Unidos, uma pesquisa levantada aponta que 66% dos jovens entre 18 e 24 anos acreditam assim de imediato que de fato a Terra é uma esfera achatada nos polos, uma elipsoide. 76% dos jovens entre 25 e 34 anos acreditam que de fato a Terra tem um formato esférico. Então, assim, parece que quanto mais a pessoa é mais velha, mais ela não acredita nessas teorias conspiratórias. Bom, o que isso tem a nos dizer? O mundo hoje ele está passando por um processo de rejeição da ciência. Tudo aquilo que é científico é rejeitado. Você pode apresentar dados, você pode apresentar estudos, e as pessoas simplesmente não acreditam, porque elas acham que tudo isso é uma grande teoria conspiratória, e eles se mostram assim como os grandes lutadores por uma verdade oculta, por uma verdade que as pessoas querem esconder. Esse fenômeno não é só do terraplanismo, né? Você tem, por exemplo, a galera que não acredita na eficácia das vacinas, né, que não acredita na eficácia de procedimentos científicos e procedimentos já sacralizados. Sacralizado talvez não seja um bom termo, mas que já foram comprovados e demonstrados cientificamente. Mas há uma rejeição a esse tipo de coisa, né? Na cabeça desse pessoal, você tem uma questão puro maniqueísmo, né? Existe uma força do bem, né? Uma força do mal. Essa força do mal, ela é conspiratória, ela digamos assim, espalha notícias falsas, porém enviesadas, né, por uma questão científica, mas assim, como eu falei, você pode apresentar dados, você pode apresentar as estatísticas que para eles isso não serve, ou esses dados ou essas estatísticas também são manipulados e fazem parte dessa teoria conspiratória. O que se percebe, né, hoje você tem uma série de sociólogos, e aí é importante destacar que isso é um fenômeno sociológico. Existem alguns sociólogos que estão afirmando exatamente que o que leva o usuário a acreditar, o usuário de internet, que eu estou falando, né, a acreditar nessas teorias conspiratórias, é exatamente não os dados, mas a emoção. As pessoas gostam ou tendem a gostar e aceitar aquilo que lhes causa certa emoção. Então a racionalidade, né, ela vem sendo substituída pelo aspecto emocional. Basicamente naquela ideia de que eu só acredito naquilo que os meus olhos veem. Obviamente que o indivíduo que pensa dessa forma, ele faltou aquela aula de filosofia, né, onde se fala sobre Descartes e Francis Bacon, né, que a gente não deve confiar nos nossos sentidos porque os sentidos falham. Então nem sempre aquilo que você vê, você compreende e não é necessariamente verdade. Os sentidos falham. Então qual que é a ideia? Se eu não consigo ver que a Terra é uma esfera, uma elipsoide, uma esfera achatada nos polos, então eu tendo a acreditar que a Terra é plana. Porque eu olho para o horizonte, eu não vejo a curvatura da Terra. Então se eu não vejo a curvatura da Terra, obviamente ela é plana. E isso obviamente é um raciocínio tacanho, mas que as pessoas acreditam com veemência. Outra coisa também que é importante, a nossa mente ela tem uma capacidade de aceitar aquilo que nos beneficia e obviamente rejeitar aquilo que nos contraria.
Então, por exemplo, a maior fonte de inspiração ou de pesquisa, né, das pessoas que defendem essas teorias conspiratórias é o próprio YouTube. Tem uma pesquisa, tem um dado, eu não estou com ele aqui agora, mas na reportagem aqui tem que assim, uma porcentagem muito alta de pessoas consideram que o YouTube é sim uma fonte confiável de pesquisa. Tipo, se está no YouTube é porque é verdade. Porque em tese, o que faz o camarada fazer um vídeo sobre um determinado assunto é porque ele pesquisou, ele se inteirou sobre o assunto, então ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele não está falando mentira, né? Só que, obviamente, isso é um raciocínio um pouco simplista, porque é uma plataforma onde você pode falar o que você quiser, inclusive qualquer devaneio. E aí tem uma questão matemática, que é a questão do algoritmo, né? O algoritmo, geralmente, ele vai rodar o vídeo, né, dessas teorias assim mais polêmicas, né? Aquilo que gera emoção. É por isso que fazer sucesso com um canal de educação é muito difícil, porque a educação ela deve ser racional, né? Não tô desmerecendo, obviamente, a emoção, mas você deve mexer com coisa séria, né? O ceticismo ele está sendo confundido com um idiotismo. Tipo assim, de eu questionar tudo, achar que tudo é uma inverdade e sair publicando, ao contrário, as inverdades, né? Então, os algoritmos, eles reproduzem, porque é o seguinte, para que um vídeo seja visto, primeiro ele tem que ter um conteúdo interessante, ele tem que ter um título chamativo e, de certa forma, ele também tem que ser apelativo. Porque se ele não for apelativo, né, o vídeo não roda, o vídeo não vai ser assistido pelas pessoas. Então, obviamente, quando a pessoa começa a pesquisar vídeos sobre Terra plana, o YouTube automaticamente começa a te mostrar uma listagem, né, uma playlist de vídeos que falam só sobre Terra plana. E é aí que está o grande problema, porque as pessoas se baseiam exclusivamente nesses vídeos do YouTube, né? Então, obviamente que isso é um problema da sociedade atual, da sociedade contemporânea. É talvez uma nova faceta de a gente não saber, né, como lidar com as redes sociais e achar que tudo que está na internet é verdade. Isso vale para um monte de coisa, como eu falei, desde a Terra plana, a questão das vacinas, a questão das armas, né? Ainda outro dia circulou aí um texto atribuído ao padre Fábio de Mello com aquele velho discurso, né? Armas não matam, quem matam são as pessoas, né? Pessoas matam pessoas e não armas matam pessoas. Texto, inclusive, que eu vi que parece que ele desmentiu que não é da sua autoria. Então tem esse problema também, né? Dessa turma ficar atribuindo discursos às pessoas falsamente, porque algumas pessoas são influentes e acabam, né, tomando tudo aquilo que elas falam como se fosse uma verdade suprema, uma verdade universal. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e comente este vídeo, né? Como falei, é importante, como eu falei lá atrás, para o algoritmo do YouTube achar que eu sou foda e começar a passar mais meus vídeos. Eu tive muitas inscrições, né? Esses dias eu estou com 1.185 inscritos, olha que maravilha, mais de 1.000 pessoas seguem esta aberração. Eu quero chegar aos meus 1.200, devagar e sempre. Obrigado, valeu, tchau.